Eu queria que você fosse abrir na sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 17. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema aí, os ídolos de cada dia. O Espírito Santo me trouxe essa palavra no início da semana, e eu fiquei meditando nela, nos devocionais seguintes, e o Espírito Santo foi falando muita coisa. Então abra a sua Bíblia aí, deixa ela aberta aí por enquanto. Nós acabamos de sair de um semeando, e quantos dias poderosos nós tivemos aqui, amém? Quantos foram abençoados aqui no semeando? Aleluia! Tenho certeza que cada palavra que você recebeu, eu quero declarar sobre a sua vida que ela vai germinar em nome de Jesus, e você vai colher esse fruto em nome de Jesus ainda esse ano, amém? E viemos de 2 semanas praticamente ininterruptas, foram 12 dias proféticos, tivemos aqui preletores internacionais, ainda não, né? Mas serão em nome de Jesus, porque cada palavra liberada aqui, são palavras liberadas para as nações, amém? Não pode ficar só aqui, amém? Achou aí? Quem achou, dá um glória a Deus. Quem ainda não, fala misericórdia. Livro de Juízes, capítulo 17, vai falar sobre a casa de Mica. Nesse contexto, não existia rei no reino de Israel, e o povo ia se virando como dava. E a gente vai ver que quando não existe um rei, existe caos. Quando cada um pensa que sabe, e na realidade não sabe nada, só vai haver caos e bagunça. Amém? Acompanha comigo a leitura, a partir do versículo 1, a minha Bíblia está em NVI, você pode acompanhar aqui no telão se você não trouxe a sua Bíblia. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, presta atenção, tá? Presta muita atenção na palavra. Eu queria orar aqui antes, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, amado Espírito Santo, que ninguém se perca nessa noite, que as nossas mentes estejam cativas ao Senhor, que toda boa palavra que você vai liberar nessa noite, possa ser sementes lançadas ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus que toda a tentativa de Satanás de nos desconcentrar, de nos tirar desse culto mentalmente, que seja cancelada agora na autoridade do nome de Jesus, mas que toda a nossa atenção esteja voltada para a sua palavra agora. Fala conosco, amado Espírito Santo, fala ao nosso coração. Tu tens toda a liberdade nesse ambiente para fazer o que você quiser, em nome de Jesus, amém, amém. Dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg, e os deu a um ourives, que deles fez uma imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, ele fez um manto sacerdotal, e alguns ídolos da família, e pôs os seus filhos como sacerdote. Guarda esse versículo aqui, tá? Se você puder grifar na tua Bíblia, grifa aí. Versículo 6, naquela época não havia rei em Israel,
cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente da clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele, estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica, e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Amém? Amados, hoje nós vamos falar um pouco sobre idolatria. Uma frase que o Espírito Santo me trouxe, e se você puder anotar, você anota aí, diz assim: a idolatria nasce de uma necessidade e uma tentativa de agir fora da vontade de Deus. A idolatria nasce de uma necessidade e de uma tentativa de agir fora da vontade de Deus. Porque existe uma necessidade e uma tentativa em toda idolatria. A necessidade, por quê? Porque a idolatria surge quando o ser humano tenta preencher uma necessidade emocional, espiritual ou de segurança com algo criado, ao invés de buscar em Deus. Ídolos podem ser dinheiro, carreiras, relacionamento, poder ou o próprio eu. Muitas vezes um ídolo é definido como tudo aquilo sem o qual a pessoa sente que não pode viver. Quando a necessidade de ter, abre aspas, aquela coisa, fecha aspas, supera a confiança em Deus, isso se torna idolatria. Então, a necessidade do homem de adorar algo, ou a necessidade circunstancial de um momento, pode levar a gente a idolatrar algo ou alguma coisa, e substituir Deus deste lugar. Principalmente quando oramos ao nosso Deus e pedimos algo, e a resposta foi aquele maravilhoso, exatamente, silêncio, e não ouvimos nada da parte de Deus. E aí, como quase que natural, começamos a agir sem Deus, e buscamos coisas circunstanciais, e trazemos situações para nós que julgamos ser bênçãos de Deus, e trazemos aquilo como uma idolatria. Eu vou explicar mais para frente. E o que é a tentativa? A idolatria implica em colocar algo no lugar de Deus, desviando a adoração que é devida apenas a Ele. É uma tentativa de controlar a própria vida e destino, ignorando a vontade de Deus e buscando segurança em fontes próprias. Quantos entenderam até aqui? A idolatria começa no coração, que se engana ao buscar preenchimento na criação, em vez do Criador. Vou repetir: a idolatria começa no coração, que se engana ao buscar preenchimento na criação, ao invés do Criador. Alguns textos para você anotar aí, antes da gente entrar nesse texto base. Isaías 29:13, o Senhor disse: esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. E
A mesma menção desse texto, Jesus vai fazer em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mais uma vez, grava aí na tua Bíblia, Juízes capítulo 17, versículo 6, naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto, o que lhe parecia certo. Amados, por que é tão importante a gente falar sobre idolatria e a gente entender sobre isso? Porque nós achamos que a idolatria é a adoração a santos, a uma imagem esculpida, e o texto vai falar sobre isso. O texto vai falar de deuses que foram levantados dentro daquela casa. Mas a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus dentro de você. Idolatria é tudo aquilo que tem tomado o primeiro lugar na tua vida. Isso tem se tornado idolatria, por quê? Porque o seu foco está nisso, a sua necessidade está nisso, a sua maneira de viver está nisso. É quase que como, nossa, sem isso aqui eu não posso viver, sem essa ação eu não posso existir. Nossa, o que seria de mim se eu não tivesse isso, ou se eu não tivesse aquilo, ou se eu não tivesse conhecido tal pessoa? O que seria de mim? O que seria de mim sem o pastor Felipe? O que seria de mim sem o pastor Wilson? O que seria de mim sem o padre? O que seria de mim sem o bispo? Meu irmão, não existem mais intermediadores, aleluia. O véu foi rasgado de cima a baixo para que você tenha um livre acesso ao Pai, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então não coloque intermediadores na sua vida, não coloque Moisés na tua história. Você tem um livre acesso. Mas pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? E à medida que nós formos ler esse texto de novo, nós vamos entendendo o que o Senhor quer tratar no meu e no teu coração. Presta atenção, quando Deus, Ele não está no seu devido lugar, e eu estou dizendo dentro de nós, quando Deus Ele não ocupa o seu verdadeiro lugar, é só uma questão de tempo, para todo o resto da tua vida entrar em colapso. Quando Deus Ele não ocupa o primeiro lugar na tua vida, quando Ele não ocupa o primeiro lugar na tua história, é só uma questão de tempo. E eu aqui não estou sendo profeta do caos, isso é lógica. Isso é uma lógica, é quase que natural. É que nem um pastor estava falando, se você tirar um peixe da água, ele vive? Sim ou não? Se você tirar uma planta com a raiz da terra, ela vive? É a mesma coisa quando você tira o homem de Deus. Ele não sobrevive. Amém? Precisamos entender que o resultado da nossa vida, aquilo que somos hoje, olha para a tua história, olha para a tua vida, olha para a conclusão da tua vida no dia de hoje. Olhou? É a demonstração clara do lugar que Deus está ocupando hoje. Nossa, pastor, que pesado. Mas é verdade. Quem somos representa onde Deus está. Aquilo que efetuamos, a forma como agimos, representa onde Deus está. Quantos de nós, em um momento de tempestade,
nos desesperamos. O que será da minha vida? O que vai ser agora? Meu Deus! E ficamos desesperados. E aí começamos a buscar circunstâncias terrenas para tentar mudar aquela conclusão, mudar aquela história. Eu pergunto para você, onde Deus está? Será que Deus está nesse desespero? Será que Deus está nessa falta de fé? Será que Deus está nessa falta de confiança? Eu acredito que não. Mas quem somos, presta atenção nisso, quem somos é a representação de onde Deus está dentro de nós. Quantos estão entendendo? Não, glória a Deus. Ter Deus no centro de nossas vontades é a garantia de viver uma vida livre. Amém? E eu pergunto para nós nessa noite, o que a idolatria faz? E o primeiro ponto é, me faz viver uma vida debaixo de maldição. Como assim, pastor? Vamos lá. Olha no versículo 2, o que Mica está falando aqui, ó. Mica, ele encontra a mãe dele, e ele diz assim: mãe, você lembra aqueles 13 quilos de prata, que foram roubados, e quando você descobriu que eles foram roubados, você amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora amaldiçoando o ladrão. Na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Então, quando a mãe descobre que a prata havia sido roubada, ela amaldiçoa o ladrão, sim ou não? Então ela proferiu uma maldição, ela liberou uma sentença, sim ou não? A sentença ela vem sobre quem? Sobre o ladrão. Não importa quem ele seja, no mundo espiritual, uma palavra lançada é uma sentença. É uma sentença. E presta atenção que você vai perceber que realmente é uma sentença lá no final do texto. A gente vai ler. Na verdade, mãe, essa prata está comigo. O que essa mãe faz é o que a maioria das mães fariam. O que ela faz? Ai, meu filho, que o Senhor te abençoe. Tentando o quê? Tirar a maldição que já foi lançada, que já foi proferida. E aqui um parênteses que a gente precisa trazer principalmente sobre a paternidade que nós exercemos sobre a vida dos nossos filhos. Meus irmãos, em nome de Jesus, não impeçam o que o Senhor precisa fazer na vida deles, seja bom ou seja ruim. Os nossos filhos, eles precisam lidar com a responsabilidade do reino espiritual, sim ou não? Essa mãe aqui, ela quis mascarar. Ah não, meu filho, não, deixa. Não, esquece a maldição, esquece, que o Senhor te abençoe. No mundo espiritual não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim que funciona.
toda maldição, ela busca um lugar de habitação. Guarda isso. Toda maldição, ela busca um lugar de habitação. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 e 45, que diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Toda maldição busca um lugar de habitação. Por que essa praga da mãe pegou? Porque se você for lá, no versículo 13, lá no final do capítulo 17, o que Mica fala? Agora sei que o Senhor me tratará com bondade. Quer dizer, o que aquele homem tem colhido, ele esboça o sentimento e a necessidade, mas vem por conta de uma maldição, de algo que foi liberado a partir de um roubo. Mas pastor, o que tem a ver todo esse texto com idolatria? Vamos continuar. Acompanha comigo no versículo 5. Ora, esse homem Mica, ele possuía um santuário. Como assim, pastor? Ele fez um templo ali na casa dele. Ele fez um templo. Esquece o tabernáculo, esquece o templo, esquece aonde as pessoas iam lá e ofereciam o seu sacrifício, onde havia a postura do arrependimento, esquece tudo isso. Ele faz uma igreja dentro da tua casa. E muito mais. O que mais que ele faz? Ele faz um manto sacerdotal. O que mais que ele faz? Ele unge os seus filhos como sacerdotes. O que mais? Ele confecciona ídolos da família. Por quê que ele faz tudo isso? Por uma necessidade. Amados, a idolatria em nossas vidas, ela é muito sutil. Esse espírito de idolatria, ele é tão sutil que ele vai invadindo as nossas casas e nós não percebemos que nós estamos deixando Deus de lado. E aí, com as nossas atitudes, ou com a nossa forma de pensar, nós vamos criando fórmulas, e vamos criando contextos e estratégias, para o nosso prazer próprio, e julgamos todas essas coisas estar debaixo da vontade de Deus. A verdade é que nós não queremos mais sacrificar, e muito menos obedecer a uma vontade de Deus. O que seria melhor para mim e para você é, já que eu não vou fazer a vontade de Deus, então eu crio um Deus segundo a minha vontade. E aí o Deus que você cria segundo a sua vontade é o Deus que te ama do jeito que você é. Ai, que lindo.
é o Deus que te aceita como você está. E como uma mentira de Satanás, você cria um estereótipo de um Deus, adora Ele como você acha melhor, e você vai vivendo essa vida de engano, sem perceber que você está caminhando de buraco em buraco. Quantos estão entendendo essa palavra? O versículo chave desse texto é que não havia rei em Israel, e todos faziam o que lhe achava certo. Amados, quando eu e você, presta atenção nisso, e é a nossa luta, é a nossa luta constante, a partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento que nós aceitamos o Espírito Santo que estava fora, ele passa a habitar aqui dentro, sim ou não? E quando ele passa a habitar aqui dentro, ele começa a fazer algumas alterações. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele entra na sua vida, ele percebe o caos, as trevas, a bagunça, e ele começa a olhar para tudo aquilo, e ele fala: agora é a minha vez, eu preciso alterar isso aqui, eu preciso mudar a vida dessa pessoa. E aí o Espírito Santo, ele começa a te trazer instruções, posicionamentos, reflexões, e você começa a perceber a vida de uma forma diferente. E aí é onde você tem as primeiras escolhas de realmente obedecer, ou de realmente ficar como está. E o Espírito Santo, ele é muito paciente, muito amoroso, e por muitas vezes, ele vai te falar as mesmas coisas. E pensa num cara que não tem problema com isso, de ter que ficar repetindo para você as mesmas coisas, porque a vontade de Deus manifestada no Espírito é que você dê certo. Então o Espírito, ele vai falando: ó, não tem outro jeito, é esse o caminho. Ó, não tem um outro método, é por aqui. Ó, não tem um caminho de volta. Olha, o crente que dá a volta por cima é o crente que está pegando o caminho errado. Porque o crente não dá a volta por cima, o crente ele faz o caminho de volta. Se ele errou, é aquilo que o Wellington pregou aqui no Semeando. Se ele errou, ele precisa ser homem para voltar, se arrepender e recomeçar. Sim ou não? Quantos aqui tem coragem para isso? Dá um glória a Deus aí bem forte. Deus está ouvindo, hein? Deus ouviu o seu glória a Deus. Então, à medida que você vai caminhando, as coisas vão acontecendo. Só que, amados, a grande verdade é que, de uma forma minuciosa, minimalista, pequena, mínima, ínfima, você começa a colocar o seu prazer, a sua vontade, o seu querer, e começa a tentar traduzir a religião, ou a doutrina, conforme a tua vontade. E aí você vai buscando estereótipos, situações, enfim, e você vai criando a sua religião, criando a sua forma de adorar. Mas qual é a verdadeira forma de adorar o Senhor? Se existem tantas formas erradas, qual seria então a forma certa? Não seria aquela talvez de adorar ao Senhor com todo o seu entendimento, com todas as suas forças? Colocar o Senhor em primeiro lugar, a amar a Ele sobre todas as coisas. Sabe, quando nós estamos falando desse texto, que seria o primeiro e grande mandamento que o Senhor libera para mim e para você: ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a sua energia, com todo o seu vigor. Ame o Senhor, coloque Ele em primeiro lugar na tua vida.
Sabe, amados, o Senhor, presta atenção, Ele não abre mão do primeiro lugar dentro de você. Entenda isso. Para de querer dividir as partes. Ah não, Deus, um pouquinho para você, um pouquinho para mim. Para de querer tentar criar uma harmonia, porque se você tenta desentronizar Deus, você vai criar um caos dentro de você. O Espírito que está dentro de você está clamando, Abba, Pai, mas a sua alma está falando, não, é o meu prazer. Então uma luta é instaurada dentro de você, entre o teu espírito e a tua alma, e a carne está como? Não sei se vou, se fico, não sei se fico ou se vou. A carne está vendo quem que ela vai seguir, se é o espírito ou se é a tua alma. Sim ou não? O que a idolatria faz? Ela fragmenta aquilo que um dia foi sólido. Amados, a idolatria, ela profana aquilo que é santo. Ela tira a autoridade daquele que tem. Ela tenta igualar aquilo que é superior. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque se o Senhor, Ele precisa e deve ocupar o primeiro lugar na sua vida, e eu já disse aqui que Ele não divide esse primeiro lugar com ninguém, Ele precisa ser o superior na tua vida, na tua casa, na tua história, amém? Agora, por que eu falo que fragmenta aquilo que é sólido? Fragmenta aquilo que era verdade absoluta. A idolatria, ela começa a gerar em você tantas perguntas, tantas interrogações. Nossa, será? Será que Deus é tudo isso mesmo? E você começa a se fragmentar, e aquilo que um dia era sólido, aquilo que um dia era verdadeiro, aquilo que um dia era de extrema verdade em você, começa a ficar flácido. E por conta dessa flacidez, você começa a adorar ao Senhor à mesma altura, você começa a adorá-lo de uma forma flácida. De repente, na tua vida, parece que Deus, Ele já não é tão potente. Parece que você precisa de um algo mais. De repente, parece que o sangue de Jesus não basta, precisa de mais alguma coisa. Sabe, de repente, o poder da cruz já não é mais tão devastador, precisa de mais alguma coisa, e a gente vai fragmentando, vai dividindo, e vai enfraquecendo aquilo que um dia era sólido. E aí a nossa postura como adorador muda. Porque uma coisa é você adorar ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, o soberano, o Deus criador, o Salvador, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, a raiz de Davi, a rocha inabalável, a pedra de esquina, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Uma coisa é você adorar esse Deus, outra coisa é você adorar um Deus que não é tão forte assim. E aí a sua postura de adoração muda. Porque se o Deus que você adora é um Deus fraco, é um Deus circunstancial, é algo que você precisa, meu irmão, Mica, ele levanta um Deus, ele confecciona ídolos, a partir
de um tesouro maldito. A mãe dele manda fazer ídolos, tudo para mascarar. Não, vamos consagrar. Como que você consagra aquilo que foi amaldiçoado? Como que você consagra aquilo que é maldito? Como? Só que Mica, ele estava tão rodeado com os seus próprios achismos, que eu acho que ele era o Deus dele mesmo. Acho não, tenho quase certeza. Só que olha que interessante. A gente leu todo o capítulo 17, mas eu queria deixar com você, para você ler o capítulo 18, e eu vou resumir aqui bem rápido. Eu queria que o Ministério de Louvor já subisse para cá, que hoje o tempo foi corrido, mas no capítulo 18, olha como começa. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. A tribo de Dan, na continuidade desse texto, eles vão enviar cinco homens para espionar as terras. E aí, eu quero que você leia essa história, leia o capítulo 17 e o capítulo 18 e faça suas anotações, em nome de Jesus. Mas chega um momento onde esses 5 homens, eles vão parar na onde? Eles vão parar lá na casa de Mica. E quando eles estão próximos ali, eles começam a ouvir uma pessoa falando. E eles falam assim: rapaz, eu conheço essa voz aí. E eles chegam diante daquele sacerdote que era da tribo ali de Levi, estava ali no meio do povo, e eles falam assim: o que você está fazendo aqui? E aí aquele sacerdote, ele conta toda a história. Não, eu fui contratado. Aquele levita, né, ele conta a história. Não, eu fui contratado pelo dono da casa aqui, ele me contratou como sacerdote, não sei o que lá, enfim. E aí aqueles homens perguntam para aquele sacerdote: fala aí para a gente se a gente vai se dar bem. A gente está caçando uma terra aí, fala para a gente se a gente vai se dar bem. E aí ele fala assim: vocês podem seguir, que Deus está com vocês, vocês vão se dar muito bem. E realmente eles veem uma terra lá de um povo pacífico, de um povo que não representava perigo nenhum. E aí eles voltam para a terra deles e falam: achamos uma terra, a terra que o Senhor nos deu, é um povo pacífico, a gente vai chegar, vai arrebentar com tudo. Eles não têm nem arma. E aí eles foram, tomaram a terra, só que antes deles irem tomar a terra, eles passam ali na casa de Mica. E o que eles fazem? Eles roubam os deuses de Mica, e eles levam o sacerdote embora. E faz a seguinte proposta, porque o sacerdote está lá, né, ele fala assim: não, o que vocês estão fazendo? Porque está levando os deuses, né? E aí eles falam assim: não seria melhor para você ser um sacerdote de uma nação? Não seria melhor para você, mais vantajoso? Gente, que corrupção devastadora, que caos, olha o nível de pessoa que aqueles homens estavam colocando como sacerdote, pessoas vendidas.
A necessidade faz isso comigo e com você muitas vezes. Nós nos colocamos sob pessoas, amados, que não foram colocadas ali por Deus, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Quem que você está colocando como intermediador na tua vida? Mais uma vez eu venho e repito, não existem mais intermediadores, amém? É o Espírito Santo, é Ele quem conduz as nossas orações, é Ele que leva ao Pai. Você tem um livre acesso, mas você fica buscando, deixa eu orar para o pastor Felipe ir lá me abençoar. Amados, eu entendo sobre autoridade, reconheço, e a gente precisa respeitar com certeza, mas a questão de autoridade, ela não pode assumir uma posição de idolatria na tua vida. Isso é manipulação, amém? E aí o que acontece? O que aconteceu com o Mica aqui, é o ponto 3, o que a idolatria faz? A idolatria faz com que você sempre acabe da mesma forma que começou. Como assim? Lá no versículo 24, do capítulo 18, no momento em que aqueles homens estão levando tudo embora, olha o que Mica fala: vocês estão levando embora os deuses que fiz, e o meu sacerdote, o que me sobrou. Como que ainda perguntam qual é o seu problema? Quer dizer, vocês estão me deixando da mesma forma que eu estava há tempos atrás. Eu estava sem nada, e agora continuo sem nada. Amados, isso é o que a idolatria faz comigo e com você. Ela nos prende em um ciclo eterno, sem fim, sem avanço. Aquilo que você acha que você está rompendo, na verdade faz parte do ciclo da tua vida. É um ciclo de altos e baixos. Nós precisamos quebrar esse espírito de idolatria. Precisamos abandonar essa ação. E aí eu pergunto, mas pastor, como saber se eu sou idólatra? Se eu tenho esse espírito de idolatria? Tem uma passagem que eu estava lendo nessa semana, que é lá em 1 Samuel, anota aí para você ler na tua casa. 1 Samuel capítulo 15. O 1 Samuel capítulo 15 é o texto onde Deus rejeita Saul. Deus havia dado uma ordem: Saul, você vai lutar contra aquele exército, se eu não me engano é dos amalequitas, é isso? Dos amalequitas. E é o seguinte, Saul, você vai acabar com tudo. Não é para trazer ninguém vivo, não é para trazer nenhum despojo, nada. Você vai aniquilar com tudo. Essa é a ordem de Deus. O que Saul faz? Saul vai lá e cumpre parte daquilo que Deus havia pedido. Saul, ele acaba com aquele povo,
Só que ele mantém o líder, é Agag? Acho que é Agag, o rei, né? Isso, Agag, mantém ele vivo. E Saul também mantém o melhor das ovelhas, o melhor dos camelos vivo. Porque o que Saul pensou? Eu vou pegar o melhor e vou sacrificar o nosso Deus. Olha que lindo. Uma boa intenção, sim ou não? Uma boa intenção. Só que boas intenções vão te levar para o inferno. Por quê? Porque não é a isso o que Deus havia pedido. No momento em que Saul faz isso, Deus vai falar com Samuel: Samuel, eu rejeitei Saul. Como assim, Deus? Por que você fez isso? Samuel, ele não obedeceu a minha palavra, que foi clara. Samuel falou: eu entendi. Samuel vai lá dar o recado para Saul. Samuel é muito passivo com Saul, muito passivo. E eu fico imaginando Samuel se aproximando de Saul para dar notícia para ele que Deus havia rejeitado ele. E Samuel começa a buscar alguns argumentos. E Samuel, na medida que está chegando e começa a falar com Saul: Saul, Deus não havia falado para você matar tudo e acabar com tudo? Sim, foi o que eu fiz. Mas e esse barulho de ovelha aqui que eu estou ouvindo, esse monte de camelo aqui que eu estou vendo? O que é isso aqui? Não, Samuel, peraí, deixa eu te explicar. Isso aqui é o melhor. A gente vai consagrar ao nosso Deus. Aí tem um texto, um dos textos mais lindos, que eu trago para mim e para você, que é o versículo 22 e 23, do capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Pastor, como saber se eu estou sendo idólatra? As tuas decisões estão te levando a desobedecer? A criar argumentos? Amados, não brinca com Deus. Esses conchavos, essas, como que eu vou dizer? Esses jeitinhos, não cola com Deus. Ou você obedece, ou você escolhe obedecer, ou, meu irmão, não tem jejum que te santifique. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque o próprio Samuel disse para Saul: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul, você não precisava de nada disso, era só obedecer a ordem.
é só obedecer aquilo que Deus está te falando. Mas você começou a cultuar a si mesmo, a se colocar como um Deus, e aí aquilo que era sólido dentro de você começou a ser fragmentado. Meus irmãos, nós estamos apenas começando o ano. Tenha coragem para consagrar tudo ao Senhor. Tenha coragem para reconhecê-lo e para mantê-lo no primeiro lugar da tua vida, da tua história.